Oi, meu nome é Vitória Libanori Fernandes da Silva. Hoje eu venho apresentar o bruxismo infantil, diagnósticos e possíveis tratamentos. O bruxismo infantil é um hábito involuntário de ranger ou apertar os dentes, que pode ocorrer tanto durante o sono quanto durante o dia. Ele é comum na infância e está relacionado a fatores emocionais, neurológicos, genéticos e ambientais. Apesar de muitas vezes ser transitório, pode causar desgastes dentários, dor na articulação temporomandibular e distúrbio do sono. O diagnóstico é um desafio porque muitos sinais não são percebidos pelos responsáveis. Por isso, a identificação precoce é fundamental para evitar complicações. O objetivo deste estudo é analisar a origem e os fatores etiológicos do bruxismo infantil, identificando os principais sinais clínicos, descrevendo os métodos diagnósticos e apresentando as abordagens terapêuticas mais eficazes. E também buscamos destacar a importância de um tratamento individualizado e de uma abordagem multidisciplinar. Os materiais baseados que foi usado foi publicado em 2014 a 2024. E as condutas bases como Google Acadêmico, Cielo e CAPS. E foram aproximadamente selecionados 10 estudos entre ensaios clínicos, revisões e diretrizes. O bruxismo ele surgiu em 1907. Ele é um ato de morder e roer os dentes de uma forma consciente ou inconsciente e também ele não tem cura. A prevalência da criança ela é alta e é associada a fatores emocionais, como ansiedade e estresse, além também de distúrbio do sono, hiperatividade dopaminérgica e até a exposição da fumaça de cigarro. Os principais sinais temos desgastes dentários, facetas de desgastes, maloclusão, dores musculares, desconforto na articulação temporomandibular. O diagnóstico ele é baseado em relatos dos próprios responsáveis. E também temos os exames clínicos e complementares. Os complementares nós temos o eletromiografia portátil e polissomografia, que é especialmente quando há suspeita de distúrbio respiratório do sono. O tratamento ele é individualizado, mas também pode incluir placas de acrílico ou acetanato para proteger os dentes, ajustes oclusais, quando indicados, orientações comportamentais, como técnicas de relaxamento e higiene do sono, e suporte psicológico, quando há fatores emocionais envolvidos. E também a abordagem multidisciplinar é a mais eficaz. Concluímos que o bruxismo infantil é uma condição multifatorial que pode prejudicar a saúde bucal e a qualidade da vida da criança. O diagnóstico precoce é fundamental para prevenir os danos permanentes. O melhor manejo envolve a proteção dentária, controle dos sistemas e redução dos fatores desencadeantes, sempre com o acompanhamento interdisciplinar. Essas são as referências. Muito obrigada.